Bom, gente, esse vídeo aqui é para falar sobre operadores. No último vídeo, um vídeo sobre variáveis, eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre as funções, só que eu acho que antes é importante falar dessa questão dos operadores. O que são operadores? Operadores são ferramentas que você vai usar para relacionar valores distintos. Valores distintos, variáveis distintas, variáveis e valores. Alguns operadores a gente já usou na última aula. Operador de atribuição, para atribuir um valor a uma variável. Como também a gente já usou operadores de soma, né, para somar dois números ou concatenar duas variáveis do tipo de texto. Então, operadores aí são uma ferramenta que você vai utilizar para relacionar dois valores. Vocês podem pensar em alguns operadores que a gente já conhece da própria matemática. Né? Então, quando você faz uma soma, quando você faz uma subtração, uma multiplicação. Quando você compara dois valores, então x é maior que y. Esses são casos de operadores. Eu separei esse vídeo aqui em dois tipos de operadores, que são os operadores aritméticos, né? Que são aqueles que geram um valor a partir da relação de dois outros, e os operadores do tipo lógico, né? Operadores que retornam uma condição de verdadeiro ou falso a partir da interação de dois valores. Em termos de operações aritméticas, essas não são muito diferentes das que a gente já conhece da matemática mesmo. Então você vai ter basicamente soma, subtração, multiplicação, potência, divisão, divisão inteira e resto da divisão. Essas são as operações aritméticas que o Python vem por base. Se você quiser fazer alguma operação do tipo mais complexo, como por exemplo, extrair o logaritmo de um número, ou tirar a raiz quadrada de um número, daí nesse caso você vai precisar usar outras ferramentas, vai precisar usar funções ou fazer na mão, que é um processo muito mais complicado, né? Não que não seja não que não seja possível. Os sinais das operações, eles são diferentes, alguns são diferentes em programação em relação aos que a gente usa na matemática, né? A soma e a subtração são iguais, né? O sinal de mais, né? A cruzinha de soma. A subtração também é a mesma, é o tracinho. Agora, na multiplicação, a gente usa o asterisco. Para potenciação, a gente usa dois asteriscos. Para divisão, a gente usa a barra, e vale destacar que é essa barra aqui, que é a barra que vem do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. A outra barra tem outras propriedades. E em Python a gente tem a questão dos dois tipos de divisão, que é a divisão convencional, digamos assim, e a divisão inteira. A divisão convencional ela vai retornar o valor real de uma divisão de dois números. A divisão inteira ela vai retornar somente a parte inteira da divisão. E a função e a operação de resto da divisão ela retorna justamente o resto da divisão inteira de dois números. Né? Eu vou rodar o programa aqui só para demonstrar. A gente tem aqui a subtração de 5 e 2. 5 e 3 é 2. Né? A gente tem aqui. A soma de 5 e 3 é 8. A multiplicação de 5 e 3 é 15. 5 elevado à terceira potência é 125. 5 dividido por 3 é 1,6 e dízima periódica. A divisão inteira de 5 por 3 é 1, né? Que é somente a parte inteira da divisão. E o resto da divisão inteira de 5 por 2, 5 por 3, é 2. Então, essas são as operações aritméticas que você consegue realizar em Python. E vale destacar, novamente, o que a gente falou na última discussão da questão dos valores das variáveis, né? Se é um valor do tipo inteiro, um valor do tipo float, que são os números com vírgula. Todas essas operações, se os dois valores que você está calculando, né? Que você está realizando a operação, se os dois valores forem do tipo inteiro, a operação ela sempre vai retornar valores do tipo inteiro. Então, como vocês viram aqui, 5 mais 3 deu 8. Perceba que o 8 ele não tem caso decimal. É 8.
Agora, se pelo menos um dos valores que você está realizando a operação for do tipo float, o resultado vai ser do tipo float. Se eu venho aqui, eu vou deixar em comentário toda essa seção, só para facilitar aqui. Só que daí eu tenho que colocar como comentário aqui também, né? Então, aqui. Se eu peço aqui para ele escrever para mim, tem que ser fora, né? Importante ser fora. Se eu peço aqui para ele escrever para mim, print 5.0 mais 3, ou seja, esse 5 aqui está como número float, né? Ele tem número depois da vírgula. Uma coisa importante é que a partir do momento que você coloca o ponto, esse número vai ser interpretado como um número do tipo float. Por mais que seja um valor inteiro, 5,0 é um valor inteiro, o tipo da variável é do tipo float porque ele possui o ponto. É assim que funciona a discriminação dos tipos de variáveis no Python. E na maioria das linguagens de programação também. Se eu peço isso aqui, ele vai retornar para mim 8.0, porque ele retorna do tipo float, quando você relaciona dois números do tipo float. Ou um do tipo float e um do tipo inteiro. Se forem dois inteiros, retorna um inteiro. Se forem pelo menos um float, ele vai retornar do tipo float. Isso funciona para todas as operações, exceto a divisão. A divisão ela sempre retorna valores do tipo float, independentemente se o valor é inteiro. Então, se eu começo aqui para ele dividir 4 por 2, 4 inteiro e 2 inteiro, ele não vai retornar para mim 2, ele vai retornar 2.0. Então, a divisão ela tem essa propriedade que ela sempre retorna valores do tipo float. Isso é importante porque existem procedimentos que você vai precisar que o valor seja do tipo float, no momento que você vai precisar que o valor seja do tipo inteiro ou coisa do tipo. Vamos lá. Esses são os operadores aritméticos que a gente já conhece da matemática, tudo normal, tudo tranquilo. Operadores de atribuição são aqueles que a gente usou na última aula para atribuir valores a variáveis. O sinal básico para atribuição é o sinal de igual. Ou seja, é importante lembrar que é diferente o uso do sinal de igual que a gente tem na matemática com o sinal de igual em programação, especificamente em Python. Em outras linguagens também, mas em linguagens que utilizam-se de outros símbolos. O sinal de igual simples, né, só um sinalzinho de igual, em Python ele é para atribuir valores a uma variável, como a gente já viu anteriormente. Quando a gente usa o igual na matemática, a gente geralmente está fazendo uma comparação. A gente está querendo dizer que os dois termos eles são iguais. Então, em matemática, se você fala 3 igual 2, isso é uma incongruência, né? É falso isso, logicamente. Se você fala que x é igual a 5 e depois você fala, se você atribui o valor, né? 5 para x, e depois você fala x igual a 6, você, bom, tem alguma coisa estranha. Porque x mais 1 é igual a 6, né? Algebricamente falando. Então existe essa diferença do uso do sinal de igual em programação e na matemática. Aqui, o sinal de igual ele representa para a gente atribuição de valor a uma variável. Então aqui eu coloquei, por exemplo, A igual a 5, B igual a 3. Ou seja, eu estou atribuindo esses valores para as variáveis A e B. E eu coloquei aqui alguns casos. Primeiro, eu vou pegar a variável A e atribuir a ela o valor da variável B. Depois, eu vou atribuir a A o valor dela mais 1. Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Como eu falei, se você escrever essa expressão aqui matematicamente, ela não tem o menor sentido. A igual a mais 1, se A é uma variável de uma equação, você vai assim, não tem nenhum termo, nenhum número que eu posso dizer que ele mais 1 é igual a ele mesmo. Né? O seu sucessor é sempre maior que ele mesmo. Isso aqui não faz sentido matemático.
Mas isso aqui a gente está falando que você está atribuindo a A o valor dele mais 1. Ou seja, se o valor de A é 5, agora ele vai ser 6, porque ele vai ser atribuído ao A o valor dele mais 1. E aqui, nesse terceiro caso, é apenas um outro símbolo que você pode utilizar para representar esse mesmo processo. A mais igual B é atribua a A o valor dele mais o valor de B. Então eu vou pedir para ele rodar aqui e demonstrar cada caso. Ó, primeiro caso, só atribuição do valor das variáveis. A igual a 5, B igual a 3. A5, B3. Depois eu atribuí o valor de B em A, ou seja, ficou 3 e 3, né? O valor que estava em B foi passado para A. Depois, eu mandei atribuir a A o valor do próprio A mais 1. Ou seja, a gente ficou com 4 e 3, porque eu peguei o valor do A e somei 1 a ele. Depois, eu mandei ele fazer esse mesmo processo, só que usando esse outro sinal. Então, eu atribuí a A o valor de A mais B. Então, a gente ficou com 7, né? 4 mais 3, 7. 7 e 3, os valores respectivos de A e B. Essa mesma operação do mais igual existe para menos igual, vezes igual, dividido igual e resto igual. Então você pode realizar esse exato mesmo processo. Se você tem uma variável de valor 5, uma outra variável de valor 2, você escreve A vezes igual B, você vai ter como resultado de A 10, porque você está multiplicando o valor antigo da variável por 2, que é o valor da variável B nesse caso hipotético. Então essas operações você vai usar muito, porque é um jeito imediato de você alterar o valor de uma variável em relação ao seu próprio valor, né? Digamos que você pediu pro usuário informar para você um número, e você quer pegar esse número que ele te informou e multiplicar ele por 5. Você vai simplesmente escrever A igual o input do usuário, depois você vai escrever aqui A vezes igual 5, você vai multiplicar por 5 o valor que o usuário te informou. Então esses são os operadores de atribuição, bem simples, bem básico. O maior distintor mesmo é que a gente tem que lembrar que esse igual ele funciona diferentemente daquele igual da matemática, né? Que a gente usa na matemática convencional, né? No dia a dia. E para falar, por último, vou falar dos operadores lógicos. O que eu estou chamando de operadores lógicos, como eu falei já, são os operadores que eles retornam valores do tipo verdadeiro ou falso, né? Do tipo booleano. Os operadores aritméticos, eles retornam valores, né? 5 mais 3 vai retornar 8. 4 dividido por 2 vai retornar 2. Esses operadores, eles comparam variáveis, eles comparam operações e retornam se aquilo que você está propondo é verdadeiro ou falso. Os operadores comparativos são os mesmos da matemática, só muda a notação. Você tem o comparativo de igualdade, que ele vai te dizer se as duas variáveis, os dois valores que você está comparando são iguais. O de diferença, que ele vai retornar se eles são diferentes, né? É o oposto da igualdade. E a gente tem os operadores de maior, menor, maior igual e menor igual. Os símbolos são os mesmos da matemática. A diferença é que você não tem o símbolo de maior igual no teclado, então você coloca literalmente o símbolo de maior do lado do símbolo de igual, o de menor do lado do símbolo de igual, certo? E o funcionamento é literalmente o mesmo. Você vai comparar os dois valores, e se for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro, se for falso, ele vai retornar falso. Eu vou pedir para ele rodar aqui, tem mais coisa para falar, que vai aparecer aqui, mas não importa por enquanto. É isso aqui que interessa pra gente. Aqui. 1 é igual a 1, verdadeiro, né? O valor retornado vai ser sempre em inglês, porque a linguagem ela funciona em inglês, né? Então, 1 é igual a 1, true, verdadeiro. 1 é igual a 2, false, é falso. 1 é diferente de 2, true, verdadeiro. 1 é diferente de 1, falso. 1 é maior que 2, falso. 1 é menor que 2, true, verdadeiro.
Os outros operadores lógicos que a gente tem aqui são aqueles que a gente já aprendeu em introdução à lógica, né? Disciplina de introdução à lógica, que são os operadores de que a gente usa em proposições lógicas, né? Então você quer comparar, você vai pegar um argumento complexo com várias proposições que interagem entre si e o resultado final tem que ser verdadeiro ou falso. Então, o primeiro operador é o de não, que é em inglês not. Então você vai escrever uma proposição, né? Uma variável do tipo verdadeiro ou falso, ou uma expressão desse tipo aqui, tipo 1 é diferente de 2, 1 é igual a 1, e ela vai simplesmente pegar o valor da sua proposição e inverter. Então, not false vai ficar true, not true vai ficar false. E tem também os operadores de e, que é and, e o operador de ou, que é o or. Que funciona da mesma lógica que na matemática. Se você está falando que uma coisa, na lógica, né? Se você está falando que uma coisa e outra, essa proposição completa só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Qualquer outro caso vai ser falso. No caso do ou, basta que pelo menos uma das duas seja verdadeira. Se se alguma das duas for falsa, não tem problema. Se as duas forem falsas, daí ele retorna falso. Que é o caso que eu coloquei aqui. Nos dois casos do not, né? O contrário de verdadeiro é verdadeiro. Quer dizer, o contrário de falso é verdadeiro. O contrário de verdadeiro é falso. O céu é azul e o fogo é quente. Verdade. O céu é azul e o fogo é frio. Falso. Uma proposição é verdadeira, a outra é falsa. Nega a proposição completa. Aqui eu supus um x igual a 2 e eu falei aqui, x é igual a 2 ou x é igual a 4. Verdadeiro. O x é igual a 2, ele não é igual a 4, porque ele não tem como possuir dois valores ao mesmo tempo. Mas como era um ou o outro, um caso está satisfeito, então é verdadeiro. X igual a 2 ou x maior que 1. Verdadeiro. Os dois casos são verdadeiros, então é verdadeiro. Se eu colocar aqui x igual a 3 ou x menor que 1, ou seja, duas proposições falsas, ele vai retornar para mim, obviamente, falso. X igual a 3 ou x menor que 1 é falso. X é igual a 2, então ele não é igual a 3. Ele é maior que 1, então as duas proposições são falsas. A nossa proposição composta é falsa também. É isso que tipo fala de operadores, é bem simples. Vale a pena destacar que existem algumas diferenças em relação à matemática convencional. A questão de que o igual ele serve não para comparar a igualdade, mas sim para atribuir valores, e alguns símbolos diferentes que a gente tem em relação à matemática convencional. Não se usa asterisco para multiplicação no dia a dia, dois asteriscos para potenciação, divisão às vezes a gente usa aquele outro símbolo que não é a barra, né? A gente ou coloca em forma de fração, ou a gente usa o tracinho com dois pontos. Divisão inteira não é um conceito que a gente tem no dia a dia, né? Geralmente a gente fala somente em divisões reais. Quando a gente fala de divisões inteiras, não é muito convencional, né? A gente trabalhar com resto de divisão. Mas aqui a gente tem o conceito de divisão inteira e resto de divisão porque pode ser necessário. Então, é bem próximo das coisas do nosso dia a dia, não é nada muito complexo a questão de operadores. Mas é bom destacar justamente porque tem algumas diferenças. Existem alguns operadores que eu não comentei, especificamente os operadores que eles trabalham com listas. E eu acho que a gente vai demorar um tempo ainda para estudar listas. Listas são basicamente variáveis que são compostas de várias variáveis dentro delas, né? E como a instituição está um tanto quanto distante, eu decidi não falar por agora. Então, o videozinho falando sobre operadores é isso. E, enfim, qualquer dúvida, qualquer questão, só mandar uma mensagem que eu posso tentar ajudar. E é isso. Obrigado.